Olá, meu nome é Bruno e antes de falarmos sobre insuficiência coronariana, precisamos falar um pouco sobre a vascularização do coração. Aqui na irrigação arterial do coração, as artérias coronárias são os primeiros ramos da aorta ascendente, elas irrigam epicárdio, miocárdio e suprem átrios e ventrículos. Começando pela artéria coronária direita, ela surge no seio direito da aorta ascendente, imediatamente superior à válvula aórtica. Geralmente ela emite um ramo ascendente, que é o ramo para o nó sinoatrial, que vai irrigar o nó sinoatrial. O primeiro ramo aqui é o ramo para o cone arterial, que irriga a região do cone. Aqui tem um número variável de ramos, que são os ramos ventriculares anteriores, podendo ser 2 ou 3 ramos, irrigando o ventrículo direito do coração. Desce mais um pouquinho aqui no subcoronário e emite o ramo marginal direito da coronária direita, que vai irrigar a margem direita do coração. Esse ramo ele segue em direção ao ápice do coração, porém sem alcançá-lo. Continua aqui no subcoronário, vira para o lado esquerdo, na face posterior do coração, até a região da cruz do coração, que é a junção entre os septos interventriculares e interatriais, entre as 4 câmeras cardíacas. Aqui na cruz do coração ele emite o ramo do nó atrioventricular, irrigando o nó atrioventricular, e emite o ramo interventricular posterior da artéria coronária direita. Esse ramo é muito importante, pois é ele quem define a dominância do sistema arterial do coração. Em 67% das pessoas a dominância é da coronária direita, pois é ela quem emite o interventricular posterior. Ele vai irrigar as áreas adjacentes de ambos os lados, também do esquerdo, aqui na face diafragmática do coração, e também irriga 1/3 do septo interventricular, através dos ramos interventriculares posteriores perfurantes, septais. E ela continua aqui em mais um pedacinho na região, um ramo terminal da interventricular posterior. Sobre a artéria coronária esquerda, ela surge no seio esquerdo da aorta ascendente, imediatamente superior à válvula aórtica, passa entre a aurícula esquerda e o lado esquerdo do tronco pulmonar e geralmente emite 2 ramos, um ramo circunflexo da artéria coronária esquerda e um ramo interventricular anterior da coronária esquerda, também chamado de descendente anterior. Às vezes emite um terceiro ramo entre as duas, que é o chamado ramo intermitente, mas é um ramo inconstante. O ramo interventricular anterior, então, ele desce no subcoronário e vai emitir o ramo lateral, também chamada de artéria diagonal, que supre aqui o ventrículo esquerdo. Também vai suprir 2/3 do septo interventricular, através dos ramos interventriculares septais. Continua descendo aqui no subcoronário, chega até o ápice do coração e faz o contorno. Às vezes acontece uma anastomose entre ela e o ramo interventricular posterior da coronária direita, não é o que acontece nesse caso. Aqui o ramo circunflexo, a coronária esquerda, ele continua aqui na margem esquerda do coração e vai emitir a artéria marginal esquerda. Ele faz então o contorno até a face posterior e termina geralmente antes de chegar na cruz do coração. Falando sobre a drenagem venosa do coração, o coração ele é drenado principalmente pelas veias que se abrem no seio coronário e em menor parte por algumas pequenas veias que drenam diretamente para o átrio direito, como é o caso das veias anteriores do ventrículo direito. O seio coronário é a principal veia do coração, ele recebe em sua extremidade esquerda a veia cardíaca magna, em sua extremidade direita a veia cardíaca parva e a veia interventricular posterior. Recebe ainda a veia ventricular esquerda posterior e a veia marginal esquerda. A veia cardíaca magna ela é a principal tributária do seio coronário, aqui em sua face anterior ela se inicia perto do ápice do coração, é chamada de veia interventricular anterior, e ela ascende juntamente com o ramo interventricular anterior da coronária esquerda. E aqui onde ela faz a curva é curioso porque o fluxo sanguíneo segue na mesma direção por um par de artérias e veias. A veia cardíaca magna então vai drenar basicamente as áreas supridas pela coronária esquerda. A veia interventricular posterior, ela vai seguir o ramo interventricular posterior, que é geralmente da coronária direita, e a veia cardíaca parva, ela que ao fazer a sua curva na vista anterior, ela acompanha o ramo marginal da coronária direita. E essas duas juntas, a cardíaca parva e a interventricular posterior, vão drenar a maior parte da região suprida pela coronária direita. Lembramos ainda aqui da veia oblíqua do átrio esquerdo, de Marshall, que é relativamente sem importância após o nascimento. Sobre a drenagem linfática do coração, os vasos linfáticos do miocárdio, tecido conjuntivo subendocárdico, seguem até o plexo linfático subepicárdico. Os vasos desse plexo seguem até o subcoronário e acompanham as artérias coronárias. Um só vaso, formado por diversos vasos provenientes do coração, ascende entre o átrio esquerdo e o tronco pulmonar e vão terminar lá nos linfonodos traqueobranquiais inferiores, geralmente do lado direito. Falando rapidamente sobre o complexo estimulante do coração, o nó sinoatrial, localizado anterolateralmente entre a veia cava superior e o átrio direito, é o chamado marcapasso do coração. É quem inicia e controla os impulsos para a condução do coração. O sinal ele vai ser transmitido por condução miogênica através da musculatura de ambos os átrios.
ele vai ser ativado pelo sistema nervoso simpático a aumentar a frequência cardíaca e vai ser inibido pelo parasimpático a voltar à frequência basal. Já o nó atrioventricular, ele está localizado na região póstero-inferior do septo interatrial. O sinal que foi produzido aqui no nó sinoatrial, ele vai passar através do átrio direito e vai chegar no nó atrioventricular, que por sua vez vai distribuir por entre os ventrículos através do fascículo atrioventricular e posteriormente vai distribuir dentro dele através dos ramos subendocárdicos, também chamados de fibras de Purkinje. Bom, quanto à inervação do coração, o coração ele é inervado por fibras nervosas autônomas do plexo cardíaco, que é formado por fibras simpáticas e parasimpáticas que seguem em direção ao coração, e também por fibras aferentes viscerais que conduzem fibras reflexas e nociceptivas provenientes do coração. A inervação simpática provém de fibras pré-ganglionares com corpos celulares nas colunas celulares intermédio-laterais dos 5 ou 6 segmentos torácicos superiores da medula espinal, e fibras simpáticas pós-ganglionares com corpos celulares nos gânglios paravertebrais cervicais e torácicos superiores dos troncos simpáticos. Já a inervação parasimpática provém das fibras pré-ganglionares dos nervos vagos. Obrigado. E aí galera, aqui o Arthur e o Bruno, a gente vai apresentar para vocês agora onde é que o coração está de fato guardado dentro do organismo humano. Ele localiza-se no mediastino. Mas o que é o mediastino? O mediastino é o compartimento central do tórax. É onde estão a massa de tecido situada entre as duas cavidades pulmonares, é onde fica as vísceras e as estruturas torácicas, excetuando-se os pulmões. Ele vai ser dividido então em um mediastino superior e mediastino inferior. O mediastino superior ele vai aqui do compartimento superior do tórax, dessa entrada, até esse plano horizontal que compreende anteriormente o ângulo do externo e posteriormente a região entre as vértebras T4 e T5. Essa parte inferior, ela vai desse plano horizontal até o diafragma e vai ser ainda subdividido por uma parte posterior, uma média e uma anterior. O coração vai se situar nessa parte média. Situado agora nessa parte média, ele vai estar dentro de uma sacola. Essa sacola é chamada de pericárdio. O pericárdio é dividido majoritariamente em 3 partes. Em o pericárdio fibroso, que é o epicárdio. A gente vai ter o pericárdio seroso, que tem a lâmina parietal e a lâmina visceral. Né? E esse pericárdio ele vai ser nutrido pela artéria pericardiofrênica, a artéria torácica interna e inervado principalmente lá vindo do C3, C4 e T5 do plexo cervical pelo o nervo frênico. Então é assim que o coração se guarda nesse espaço muito importante que é o mediastino e dentro do pericárdio. Boa tarde, eu sou a Maria Vitória e vou falar um pouquinho da parte prática da anatomia do coração para vocês. Aqui a gente tem o átrio direito, a aurícula direita, o ventrículo direito, essa aqui é a região do cone arterial, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo que está um pouco recoberto aqui pelo pericárdio e a aurícula esquerda. Aqui a gente tem o tronco pulmonar e ele é dividido em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Aqui a gente tem a aorta. Vindo em direção ao átrio direito, a gente tem a veia cava superior e veia cava inferior. Vindo em direção aqui do átrio esquerdo, a gente tem as veias pulmonares superior esquerda, superior direita e inferior direita. Agora eu vou falar um pouquinho das artérias coronárias do coração para vocês. Aqui a gente tem a artéria coronária direita, com o seu primeiro ramo, que é o ramo para o cone arterial, que vai irrigar a região do cone arterial aqui do ventrículo direito. A gente tem o segundo ramo, que é o ramo para o nó sinoatrial, que vai estar irrigando esse nó, que é um nó muito importante para o estímulo elétrico do coração. A gente tem o ramo ventricular anterior, que vai irrigar a parede do ventrículo. E a gente tem o ramo marginal direito, que vai irrigar a margem do coração. Seguindo aqui a artéria coronária direita, a gente tem o ramo interventricular posterior, que vai irrigar as paredes ventriculares posteriores do coração. Aqui a gente tem a artéria coronária esquerda, que passa aqui por baixo do tronco pulmonar, que vai se dividir em artéria interventricular anterior, e essa artéria ela vai ter os seus ramos, que são os ramos diagonais. A gente vai ter o ramo circunflexo, e esse ramo vai ter seus ramos marginais. E em alguns casos a gente tem uma terceira ramificação, que é o ramo intermitente, e ele é um ramo inconstante. Aqui a gente consegue ver
os ósteos cardíacos, aqui o ósteo da coronária direita e aqui o ósteo da coronária esquerda. E falando um pouquinho da parte venosa do coração, a gente tem a veia cardíaca magna, indo nessa direção, a veia cardíaca parva, a veia interventricular posterior, e essas 3 veias elas formam o seio coronário, que é importante para a drenagem do coração. Boa tarde, nós vamos começar com o bate-papo anatômico. Meu nome é Júlia e após a apresentação das estruturas anatomicas, nós vamos começar então agora um bate-papo com os alunos da Univale de Medicina sobre algumas doenças relacionadas à insuficiência coronariana. Para dar início, nós vamos explicar de modo geral assim, o que é esse problema e logo faremos algumas perguntas para os estudantes sobre esse tema. A doença coronariana, ela envolve o comprometimento do fluxo sanguíneo através das artérias coronárias, mais assim frequentemente por ateromas, causando diversos sintomas dos afetados e, em certos casos, ela pode até ser letal. E as principais manifestações clínicas vão envolver a isquemia silenciosa, a angina de peito e as síndromes coronarianas agudas, que seriam a angina instável e o infarto do miocárdio. Pois bem, a aluna Maria Vitória vai explicar um pouquinho para nós sobre a isquemia silenciosa. A isquemia silenciosa é uma isquemia cardíaca e ocorre quando o fluxo sanguíneo para o coração pelas artérias coronárias é reduzido, então impede que ocorra a oxigenação suficiente para o órgão. Quais são os principais sintomas? Então, a isquemia silenciosa, ela tem esse problema porque ela tem poucos sintomas, né, como as outras isquemias. E, embora nem sempre elas apresentem os sintomas, algumas vezes elas podem estar apresentando dores no peito, batimento cardíaco acelerado e arritmias cardíacas. Agora o aluno Arthur Guide, ele vai falar sobre outra manifestação clínica, que é a angina de peito. Como ela acontece? Bom, a angina de peito, assim como a Maria Vitória falou, é uma espécie de isquemia, né? Ocorre a diminuição do fluxo sanguíneo, né, das artérias coronárias, e isso vai causar um desconforto na pessoa, que é geralmente desencadeado por causa de esforço físico. Esse esforço físico, né, sobrecarregamento do coração, e isso faz com que a pessoa sinta uma dor precordial normalmente. Apenas o repouso já é suficiente para a pessoa conseguir se sentir melhor. Essa doença ela tem tratamento? E se sim, quais seriam eles? Então, as análises dos sintomas e o eletrocardiograma são bons marcadores para conseguir identificar se a pessoa está tendo uma angina de peito, né? Drogas como antiplaquetárias, nitratos e bloqueadores dos canais de cálcio podem ser também utilizadas para conseguir fazer o tratamento. E, em últimos casos, pode ser feita também uma angioplastia, e em casos muito graves, aí sim, a pessoa talvez tenha que vir a fazer uma revascularização do cardíaco. A gente pode perceber, então, que essas doenças são extremamente graves e, no entanto, a gente também tem que dizer sobre a síndrome coronariana. Então, eu vou pedir para a nossa colega Aline explicar um pouquinho sobre o diagnóstico dessa doença e como ela funciona. As síndromes coronarianas agudas, elas resultam da obstrução aguda de uma das artérias coronárias. A fisiopatologia dessas doenças são quando uma placa de ateroma ela vai começar a crescer e uma hora ela vai se romper e vai liberar colágeno e materiais trombogênicos, que vão resultar num trombo que vai diminuir o fluxo sanguíneo ou obstruir totalmente o fluxo sanguíneo. E isso vai ter uma consequência que seria a angina instável ou o infarto agudo do miocárdio. A principal diferença entre essas duas doenças é que o infarto agudo do miocárdio vai ter uma necrose do tecido e a angina instável não vai ter necrose do tecido. A sintomatologia dessas duas doenças são muito parecidas e a principal é dor torácica, que tem início súbito, que não está relacionada com exercício físico, então ela pode começar no repouso e ela vai ter uma longa duração de geralmente mais de 20 minutos. O diagnóstico ele é feito pela história clínica do paciente, pelo eletrocardiograma e pela existência ou ausência de marcadores sorológicos. Bom, a gente está chegando no final da nossa discussão, do nosso bate-papo. E vocês poderiam nos dizer para o público de casa, quais são os principais fatores de risco para essas doenças?
Então, os principais fatores de riscos, né, são todos aqueles que a gente pode, com certeza, evitar uma aterosclerose. Ou seja, tem que evitar um alto LDL, né, e um baixo HDL. Ou seja, esses valores são muito importantes para conseguir identificar se a pessoa pode vir ou não ter algum desses tipos de doença, né? Outros marcadores, por exemplo, uma pessoa obesa, fatores genéticos, como por exemplo que tem hipercolesterolemia familiar, esse tipo de coisa, são coisas que aumentam o colesterol e tudo isso tem a favor abrir mais espaço para criar essas placas de ateromas no sangue. Então, obesidade, uma dieta rica em gorduras, né, tabagismo, principalmente mulheres acima de 45 anos, são fatores de risco muito altos para ter esse tipo de doença. De uma maneira geral, deixa eu ver se eu entendi, então, as doenças relacionadas com a insuficiência coronariana, elas são a isquemia cardíaca, angina de peito e as síndromes coronarianas agudas. Então, explicando cada uma rapidinho, assim, só para concluir. A isquemia cardíaca ela vai ocorrer quando o fluxo sanguíneo para o coração é reduzido, fazendo com que o oxigênio chegue no coração de uma maneira reduzida. A angina de peito seria uma síndrome clínica de desconforto ou pressão pré-cordial, decorrente da isquemia miocárdica transitória, sem infarto, sem presença de infarto. E as síndromes coronarianas agudas, elas resultam na obstrução aguda de uma artéria coronária, que pode se manifestar tanto como angina instável, quanto infarto agudo do miocárdio. É isso? Perfeito. Bom, obrigada aos alunos que estão hoje participando do nosso quadro. E no próximo bloco nós vamos apresentar os métodos cirúrgicos para o tratamento dos sintomas de insuficiência coronariana. Obrigada. Mas, gente, espera aí. Antes de passar para o nosso bloco da cirúrgica, a gente vai complementar com mais uma informaçãozinha sobre as anginas, uma muito importante que é a angina de Prinzmetal. Portanto, para complementar o nosso ótimo bate-papo, a gente vai falar um pouco agora sobre a angina de Prinzmetal. A primeira descrição clara da angina variante, ou vasoespática, ou mesmo chamada de Prinzmetal, foi realizada pelo cardiologista Miriam Prinzmetal em 1959. É uma síndrome causada por um espasmo focal da artéria coronária, levando a isquemia miocárdica grave. Embora frequentemente aqueles que o espasmo ocorra em artérias sem estenose, né, sem estar com o lúmen com alguma barreira, muitos pacientes, né, com angina apresentam espasmos nas coronárias adjacentes a placas ateromatosas. A causa exata do espasmo não está bem definida, mas pode ser relacionada à hipercontratibilidade do músculo liso vascular. Os episódios de angina de Prinzmetal frequentemente ocorrem em grupos com prolongados períodos assintomáticos de semana a meses. A chave para o diagnóstico é a documentação, né, e observação no eletrocardiograma da elevação do segmento ST em pacientes, né, quando eles estão tendo um desconforto torácico transitório. Os tratamentos, né, têm nitratos e bloqueadores de canais de cálcio, que são as principais formas de tratamento para esse tipo de angina, né? A nitroglicerina sublingual ou intravenosa, ela é frequente para encerrar os episódios da angina rapidamente. E os nitratos de elongação são úteis para prevenção dessa doença. Então, isso só serve para complementar um pouquinho o nosso bate-papo. Agora que todo mundo entendeu todas as anginas, agora sim podemos passar direto para a nossa parte da cirúrgica. Eu sou o Thiago. Aqui a gente tem um exame de ecocardiograma que, através desse exame, é possível visualizar possíveis isquemias e outros problemas cardíacos. E aqui a gente tem um ecocardiograma com Doppler colorido, onde é possível ver o fluxo sanguíneo. A angiografia é uma técnica de imagem utilizada para visualizar o interior das artérias. Esse procedimento é realizado injetando um contraste radiopaco nos vasos sanguíneos. Então, dessa forma, vai fazer com que os vasos apareçam mais claramente durante o exame, possibilitando dessa forma uma melhor visualização em caso de obstruções. O procedimento cirúrgico. Primeiramente, é realizado uma toracotomia mediana com uma esternotomia vertical. O externo ele é totalmente seccionado no sentido vertical, descobrindo o mediastino anterior de alto a baixo. O paciente ele é mantido na posição de decúbito dorsal e a incisão ela começa 1 ou 2 centímetros abaixo da fúrcula external e termina de 3 a 4 centímetros após o apêndice xifoide. A secção do externo geralmente ela ocorre com uma serra elétrica
e sendo afastado por um afastador autoestático do tipo finoqueto. O pericárdio ele é aberto verticalmente na linha média do diafragma até a sua reflexão superior sobre a aorta. A retirada da safena ou safenectomia consiste num procedimento cirúrgico na qual ocorre a retirada da safena. A técnica convencional ela é feita com uma incisão longitudinal na perna do tamanho que deseja se retirar a safena. Posteriormente ocorre a dissecação e a limpeza ela é feita com uma solução salina. Depois é feito um falso clampeamento, né, uma hemostasia temporária para interromper esse fluxo sanguíneo e então ocorre o corte da safena. Então, após a safenectomia, né, então ocorre a medição ali do enxerto. Aqui no caso não é o mesmo vídeo da safenectomia, é outro paciente. No caso aqui eles estão usando a artéria torácica interna. Então na área de anastomose é feito uma incisão longitudinal, onde vai ocorrer a sutura. Os condutos mais utilizados são a artéria torácica interna, esquerda e direita, artéria radial, artéria ulnar, artéria gastromental, artéria epigástrica inferior e a veia safena magna. Posteriormente a medição, então ela é realizada uma sutura de forma contínua, com a área a ser revascularizada. O conduto, então, ele é anastomosado com a aorta, né, com a região da aorta e a parte do coração que deve ser revascularizado. A limpeza do local para que posteriormente ocorra a incisão, uma breve dissecação ali da coronária, da região que está obstruída. Também ocorre uma incisão longitudinal. E uma sutura contínua. A escolha do conduto, né, deve-se levar em consideração 5 itens. O comprimento necessário para atingir a artéria, um diâmetro interno em torno de 2 a 3 milímetros, uma boa relação entre o diâmetro da artéria nativa e o conduto a ser utilizado, a espessura da parede do conduto deve estar livre de placas de ateroma e a calcificação ou fibrose, né, que pode ter nessa possível artéria ou veia. Então ali está ocorrendo mais de uma revascularização nesse coração. Então mais uma vez uma incisão longitudinal, né, a dissecação para identificar a área que deve ser anastomosada. Então, mais uma vez, uma sutura contínua. Então, posteriormente, antes de finalizar, ocorre um teste para ver como que tá, se as suturas estão firmes, se tem algum vazamento. E para finalizar, ocorrem então as suturas da epiderme, do externo e do pericárdio, sendo utilizado o fio de aço no externo, né, pois é mais resistente a trações. Vocês podem observar ali o cirurgião usando
fios de aço, que é mais resistente. Após a sutura do externo, então, ocorre a sutura ali da epiderme.